Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e esse daqui é o Giro de Notícias pra falar aí das notícias do Fluminense. Hoje a gente vai falar sobre dois jogadores ofensivos, né? A volta de um e talvez a chegada de outro. Não se esquece, aqui embaixo aperta o like, você sabe o like tá ficando. Apertou, voltou, tá apagado, não precisa se preocupar não. Desce, lê os comentários aí igual você sempre faz, porque o like tá ficando, não precisa se preocupar com isso. Outro fator importantíssimo é se inscrever. Chegamos a 40 mil inscritos. Tô muito feliz com essa marca aí, alcançada ainda em abril. Me surpreendeu, meu planejamento não era alcançar agora em abril, então muito obrigado a todos vocês que se inscrevem aqui no canal. E claro, padrinho do Raiz Tricolor, aqui embaixo tá aparecendo as informações pra você entrar lá no grupo de WhatsApp. Vai ter liga no Cartola, pra quem é lá do padrinho do Raiz Tricolor, vai ter uma liga lá só pros padrinhos, beleza? Então, vambora agora pro vídeo. E a primeira notícia de hoje, pra falar sobre Guilherme, né? Um assunto que borbulhou muito ontem nas redes sociais, falando sobre o Fluminense, uma notícia, na verdade, do Globoesporte.com, do jornalista Hector Werlang, que trouxe essa informação em primeira mão de que o Fluminense negociava para ter um meia... Eu ia falar meia atacante, mas ele é muito um meio de campo, mas nessa nova geração aí de jogadores criadas de 10, 15 anos pra cá, do cara que ele é meia. Se ele for rápido, ele automaticamente vira um ponta. Eu não concordo muito com isso, não. Pra mim, Guilherme é meia. E poderia vir para o Fluminense, né? A notícia do Hector falando sobre o interesse do Fluminense neste jogador que está no Bahia. Vale lembrar, né, que Guilherme, ele teve um destaque inicial, começou bem no Cruzeiro, mas talvez a sua melhor época da vida tenha sido 2013, 2014 no Atlético Mineiro. Ele agora, a passagem mais recente, mais marcante dele foi no ano passado no Atlético Paranaense, onde ele foi treinado por Fernando Diniz no início do ano e acabou jogando até pouco dentro do ano, né? De outubro pra frente, inclusive, o segundo semestre dele foi muito prejudicado por causa de lesões e, assim, de outubro pra frente ele não jogou. Então, também não é um jogador que deixou saudades, assim, no Atlético Paranaense, ou que tenha atuações recentes muito boas também. Ele é muito lembrado ainda pelo que ele fez em 2013, 2014 no Atlético e pelo iniciozinho ali no Corinthians. Por sinal, o Corinthians que ainda é dono dos direitos de Guilherme, né? Ele estava no Atlético Paranaense e também estava no Bahia emprestado pelo Clube Paulista. E nesse empréstimo agora pro Bahia, como que ele foi realizado, né? Guilherme foi emprestado pro Clube Baiano porque o Corinthians tinha uma dívida com o Bahia. Então ele foi emprestado, o Corinthians pagava 100% do salário até o final do ano e essa dívida seria quitada. Só que no Bahia ele até vinha jogando ali com o Anderson Moreira algumas partidas, só que numa partida emblemática, que foi uma derrota do Bahia pro Sergipe pela Copa do Nordeste. Derrota essa que, por sinal, é tida por muitos tricolores baianos como a derrota que eliminou o clube da Copa do Nordeste, né? Uma bola lançada, ele meio que desistiu da jogada, a torcida criticou muito, porque o time tava perdendo, né, dentro de casa, criticou muito e ele reagiu ali contra a torcida e desde então nem relacionado pra nenhum jogo ele foi. Isso foi ali, acho que 12 ou 13 de março, ou seja, mais de um mês que ele nem relacionado pra nenhum jogo e obviamente agora com a chegada lá de Roger Machado, etc, já foi meio que concluído que ele não vai ficar no Bahia. E aí, pesquisando, eu achei uma reportagem do All Sport afirmando de que no negócio ali, no contrato, estava estabelecido de que o Corinthians pagaria o salário dele até o final do ano, como eu falei. Só que mesmo se ele fosse emprestado para outro time depois, né, durante esse tempo aí, o Corinthians continuaria pagando o salário e a dívida com o Bahia seria quitada. Ou seja, o Bahia hoje pode se desfazer do jogador, não tem qualquer custo, etc. E pro Corinthians também tanto faz se ele tá no Bahia emprestado ou se ele tá no Fluminense, ele tá tendo que pagar o salário de qualquer jeito mesmo. Então, pra ele, pro Corinthians, tanto faz. E agora aqui uma análise, né? A análise você tá acostumado a ver aqui no canal, né? Isso tudo aí até agora foram fatos. Agora eu tô falando da minha visão dessa possível contratação. É uma bomba. É uma bomba. Guilherme, isso não quer dizer que eu discorde ou concorde com a contratação, não. Vocês vão ver isso mais pra frente. Mas de início é uma bomba. Um jogador de 30 anos, já meio arrebentado por lesão, tem um histórico complicado ali na carreira, tem 2 anos em que ele foi, né, pegou um destaque ali, mas ele não era um jogadoraço, ele fez gols importantes. Então, assim, é um jogador que a gente tem que tomar muito cuidado. Porém, e esse porém é importante, ou esses poréns, né, eu não vejo como uma contratação ruim pela forma com que está se dando o negócio. As condições propostas aí dentro desse negócio são boas pro Fluminense porque exime o clube de qualquer risco e ainda dá uma vantagem para ele. Por exemplo, né, quais condições que eu acho que são boas pro Fluminense? Viria sem custo nenhum, zero, nem salário, porque às vezes a gente fala assim, ah, tá emprestado, tá só pagando salário. Tá gastando dinheiro, tá pagando salário. Então, nesse caso, viria sem custo, zero,
quero só a água que ele bebe ali e o Gatorade, só isso. Segundo, a aprovação de Fernando Diniz. Fernando Diniz foi consultado sobre o nome de Guilherme e ele gostou da ideia de trazer. Foi um jogador que já trabalhou com ele, como eu falei, lá no início do ano passado no Atlético Paranaense. Então, essa aprovação de Fernando Diniz, ela representa pra mim de que ele vê alguma coisa em Guilherme. E isso a gente tem visto de que em 90% dos casos nesse ano, Fernando Diniz tem visto alguma coisa no jogador e normalmente ele dá certo. E se não dá certo, ele larga. Até agora, o único que ficou aí meio que do início da temporada até agora que a gente discorda, né? São dois jogadores e não à toa são da mesma posição, que é Dodge e Bruno Silva. Mas de resto, boa parte dos jogadores em que ele recomendou, né, chegou a indicação e ele aceitou, deu certo, e então assim, ele ainda tá com crédito em relação à torcida. E por último, e aí algo mais complicado assim de ser executado, né, na teoria, porque o contrato de Guilherme, ele vai até o final do ano com o Corinthians. Vai até o final do ano, o empréstimo seria, o Corinthians tá só, tira ele daqui, pô, eu pago o salário, então tá só nessa. Ele já não tá preocupado mais com nada de receber algo de Guilherme, etc. Mas ele vindo pro Fluminense e tendo destaque, o Fluminense tem ali, a partir de julho, pode assinar um pré-contrato com o jogador do Corinthians. O problema é, o salário dele hoje é de 300 mil reais, muito acima do que a média do elenco do Fluminense recebe, mas a gente não sabe qual vai ser pro ano que vem, já possivelmente com um novo presidente, né? Eu digo possivelmente que a gente nunca sabe, mas enfim, já com um novo presidente, já com provavelmente a extinção do teto salarial. Então o Fluminense tem que amarrar isso muito bem, saber fazer um contrato amarrado para chegar no final do ano e Guilherme vai estar soltinho, mais solto do que azeitona na boca de banguela. O Fluminense conseguir adquirir os direitos administrativos, se ele quiser, né, se o Guilherme tiver tido um bom ano, o Fluminense tem que ter essa opção, tem que ter a garantia dessa opção, adquirir esses direitos e assinar um novo contrato para ficar com o jogador para a temporada que vem. E é claro também fazer um contrato inteligente de que o Fluminense possa fazer isso, mas se ele não quiser, ele possa simplesmente falar: Corinthians, Bahia não quis, eu também não quero não, tira ele daqui em agosto. Então o Fluminense tem que saber organizar isso tudo direitinho. E plantão! Brincadeira, né? Mas enfim, enquanto eu gravava esse giro de notícias aqui, na verdade enquanto eu gravava não, já tava editado, tava prontinho, tava começando a exportar, sai a notícia lá do Netflix, que o print tá aparecendo aí na tela, notícia do Paulo Brito, do repórter lá do Netflix, falando de que, praticamente certo, de que Fluminense e Everaldo não chegarão a um acordo. Bem, só pra relembrar a situação, né? E aí pra poder falar qual é a notícia nova, né? Pra relembrar a situação, o Everaldo pertence ao Velo Clube de São Paulo. Pelo contrato dele, o Fluminense desembolsaria 2 milhões de reais, pagaria ao Velo Clube, isso era garantido. Deu 2 milhões, pagou o Velo Clube, o Everaldo pertence ao Fluminense, mas ele não poderia jogar ainda porque precisaria acertar um contrato com o jogador. Ou seja, o Fluminense teria que ir lá e acertar o contrato com o Everaldo. O problema tá aí. Com os atrasos salariais e com certeza uma crescida de olho ali dos empresários, né, do famoso staff do jogador, e que vale destacar, isso é muito normal de acontecer, e os jogadores que não abrem olho com isso acabam se ferrando muito na carreira. Everaldo provavelmente não deve continuar no Fluminense. Porém, o Fluminense ainda assim, já que ele pegou o empréstimo lá no início e ele tem esse contrato podendo pagar 2 milhões de reais e ficar com os direitos do jogador, o Fluminense pode lucrar, né? Tem que ganhar alguma coisa por ter projetado Everaldo para tudo isso. O que seria o normal? O Fluminense pega esses 2 milhões que ele conseguiu, compra Everaldo e Everaldo já, assim, é certeza de que o Fluminense não assinando com ele, o Corinthians já chegou ali dando aquela bocanhada, já negociou um contrato com ele e vai pagar ao Velo Clube 3 milhões de reais. Vai pagar 1 milhão a mais pro Velo Clube, como ele não tem obrigação de aceitar essa proposta do Corinthians, ele tem a obrigação de aceitar a proposta do Fluminense porque tá no contrato. Como o Corinthians pagaria 1 milhão a mais, o Velo Clube iria aceitar a venda, o Corinthians ia negociar o contrato direto com o Everaldo e beleza. Então ficou aquela pergunta: por que o Fluminense não compra Everaldo por 2, vende pro Corinthians por 3? Não vai mudar em nada pro Corinthians. O Velo Clube não tem poder de veto, o único que se ferraria com isso era o Velo Clube, que não tem poder de veto na situação, e o Fluminense pelo menos ganha 1 milhão de reais por Everaldo. Segunda notícia do Netflix, que aí foi algo que eu achei infundado, descabido, meio maluco, o staff do jogador, ou seja, o empresário do jogador, não queria essa negociação porque ele não tem certeza se o Fluminense vai vender Everaldo depois por 3 milhões pro Corinthians. Agora me diz, o que o staff do jogador tem a ver com isso? É uma negociação dos direitos entre Fluminense e Velo Clube. O Fluminense fala: ó, vou exercer aqui o direito de compra. Ah, mas o Everaldo não vai aceitar o contrato, e aí vocês vão ficar sem o jogador, não vai poder jogar com ele. Tá, mas eu quero exercer o direito de compra, exerci 2 milhões e agora? Everaldo não vai jogar, não? Tá bom, não joga.
E ele que tá perdendo. Pronto, fazia isso e meu Corinthians chegou 3 milhões. 3 milhões, beleza, ganhou 1 milhão naquela negociação e entrega. Volta a repetir, não dá pra falar que, má vontade, etc, porque o que Everaldo correu nesse início de ano aí, com meses e meses de salário atrasado, é uma vergonha, você não tem direito de chamar o cara de mercenário. Eu considero uma escolha ruim de carreira, eu considero uma escolha errada, mas eu não sou o jogador do Fluminense, não estou com uma proposta do Corinthians na minha mesa pra eu ganhar 4 vezes mais do que eu ganho hoje. Então eu não posso falar por ele. Agora, Everaldo, se você tá vendo isso daqui ou alguém próximo de você, toma cuidado com o empresário que faz isso, tá? Toma cuidado com o staff que faz esse tipo de coisa, porque normalmente o cara, ele considera o lado dele muito mais importante do que o seu. E normalmente ele esquece de que quem dá dinheiro pra ele é você estando bem. E o cara não quer o seu bem. Fica essa dica aí. Lembrando que na manhã, né, nessa quarta de manhã, às 8 horas da manhã, tem vídeo falando de Fluminense Santa Cruz, o pré-jogo. Trouxe convidado lá de Pernambuco para poder analisar o Santa também nessa partida. E logo após a partida tem análise forte e vai ter vlog, porque eu estarei nessa partida, beleza? Não se esquece de vir aqui embaixo, likezinho. Você já era pra ter dado lá no início, sabe que tá no erro, não sabe? Sabe que tá no erro. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu! Cara, você já viu que aqui do lado tem 2 vídeos que provavelmente você não viu? Esse daqui de cima é o envio mais recente que eu fiz. E esse daqui é um vídeo especial que o YouTube separou só pra você. Se você não é inscrito, olha aqui embaixo. Aperta no botãozinho aí no escuro do Raiz Tricolor, se inscreve e me dá essa moral, beleza? Muito obrigado por ter assistido até o final e continue apoiando o Raiz Tricolor.